relação ao ato antidemocrático, aí é uma questão de posição. O que eu vejo é o seguinte: existe uma coisa que nós estudamos que se chama generalizações brilhantes, né? O socialismo fazia muito isso. Ele pega um dado separado e faz uma generalização brilhante. Então o senhor pega no meio de uma multidão toda com bandeira, né? Pega duas pessoas que realmente fazem algo que seja antidemocrático, mas isso é uma questão para a justiça, não é uma questão para a Força Armada. Mas o que eu tenho visto, quando as observações, os acompanhamentos que eu tive junto ao presidente, as manifestações, elas eram democráticas. Poderia ter um ponto ou outro isolado. Dizer para o senhor o seguinte, que não existe tutela sobre o poder político por parte dos militares. O que existe é um acompanhamento e um cumprimento do previsto no artigo 142 da Constituição. Se está dentro da Constituição, não tem com o que se preocupar. E nós jogamos dentro do campo delimitado pelas 4 linhas da Constituição. Segunda coisa, eu não exaltei o golpe militar de 64. O golpe militar não disse que era uma exaltação. Aquilo ali é o seguinte: é um acontecimento histórico que tem que ser compreendido no contexto da época da Guerra Fria. O Brasil vivia esse contexto, tá? Não houve um golpe militar, houve um atendimento a um chamamento público, a um chamamento da população. Os senhores têm que estudar um pouco a história também, né? O movimento de 64, ele teve amplo apoio popular, amplo apoio da imprensa, lideranças políticas, da igreja, do segmento empresarial e tudo mais. Isso tudo que houve em 64, no período dos governos militares, né? Foi resolvido com a lei da anistia proposta pelos próprios militares. Então isso já foi resolvido, isso foi pacificado e não entendo a levantar-se novamente. Não é uma comemoração, é uma lembrança de um ato histórico. Aquilo é uma história, faz parte da história, tá? A justiça já pacificou, né? Pode-se tanto, vamos dizer, celebrar, como os senhores têm o direito de criticar. Liberdade é a liberdade da nossa democracia. Bom, dito isto, eu quero entrar, então, naquilo que foi considerado pela imprensa, estudiosos, etc., como a maior crise militar desde 1977, quando então presidente, general Geisel, aliás, o mesmo que, como general, não presidente, disse que Bolsonaro era um mau soldado, ele, pretendendo colocar o então general Batista Figueiredo como presidente da República, que ele conseguiu o seu intento, ele rebaixou e mandou para casa generais com mais estrelas do que então general João Batista Figueiredo. Tudo isso para dizer o seguinte: quando o presidente da República não ficava satisfeito com as atitudes corretas do ponto de vista constitucional do general Pujol, quando o presidente da República, desrespeitando o seu próprio cargo e a Constituição brasileira, levou por única vez, felizmente uma única vez, o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para sobrevoar uma manifestação que defendia o golpe militar. Exatamente no dia 29 de março, dia do Exército Brasileiro, em frente ao próprio comando do Exército. Naturalmente, as Forças Armadas nunca quiseram, neste governo, se associar, digamos, a uma prática, esta sim, antidemocrática, que vem dos apoiadores do Bolsonaro. Nesse sentido, eu quero, então, acho que é fundamental, ainda que possa estar implícito entre todos nós, mas os senhores sabem que há divergência e preocupações com a democracia no Brasil, especialmente agora no governo Bolsonaro. E aqui, ministro Braga Neto, eu quero fazer uma pergunta respeitosa ao senhor. O senhor diz, em certa altura, o seguinte: quando da posse do comandante Paulo Sérgio Nogueira, o senhor fala o seguinte: engana-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. Eu concordo com a frase, mas aqui me chamou a atenção. Na época, eu agradeço até pela oportunidade de perguntar o seguinte: veja,
aqui alguém poderia, com maldade, entender que o senhor estaria recriminando os opositores ao governo Bolsonaro. Mas eu não posso concordar com isso, é por isso que eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, porque quem hoje defende a quebra do Estado Democrático de Direito são exatamente os apoiadores do Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Respondendo bem rapidamente aqui a questão do deputado Luiz Nushimori, a questão de ilícitos, lembrar que não é responsabilidade das Forças Armadas o combate a ilícitos. Nós participamos junto com outras agências, como eu mostrei na apresentação, eu estou inclusive indo a Tabatinga para a Operação Ágata, são diversas operações Ágatas, uma quantidade absurda enorme de materiais que nós já apreendemos e atos que nós coibimos, mas sempre junto com outras agências governamentais, particularmente Polícia Federal, Receita Federal, etc. Com relação à pergunta do deputado Marcelo Van Hatten, deixar bem claro para o senhor que hierarquia e disciplina são bases e pilares das Forças Armadas e são motivo de problemas anteriores exatamente por não obedecer hierarquia e disciplina. Então, hierarquia e disciplina é pilar para nós. Isso aí não tenha dúvida disso. Com relação à cibernética, eu posso dizer, vou passar alguns dados para o senhor. A cibernética, o exercício na fronteira, realmente ocorreu exercício. As Forças Armadas têm monitorado todo tipo de exercício, tá? A nossa cibernética tem condição de contrapor a diversos tipos, mas isso é uma constante atualização, sempre atualizado. Mas o que eu posso dizer para o senhor aqui é que realmente ocorreu o exercício, mas que eu tenha conhecimento, não sei se o Batista tem alguma coisa, não houve nenhuma invasão de fronteira, foi tudo do outro lado da fronteira. Não houve nada, mas toda vez que é mobilizado, nós acompanhamos e monitoramos todo tipo de exercício. Tá? Mas ele realmente existiu. Agora, ataque ao lado de cá, não houve nada que tenha chegado ao nosso conhecimento. Tá? Com relação ao ato antidemocrático, aí é uma questão de posição. O que eu vejo é o seguinte, existe uma coisa que nós estudamos que se chama generalizações brilhantes. Né? O socialismo fazia muito isso. Ele pega um dado separado e faz uma generalização brilhante. Então o senhor pega no meio de uma multidão toda com bandeira, né? Pega duas pessoas que realmente fazem algo que seja antidemocrático, mas isso é uma questão para a justiça, não é uma questão para a Força Armada. Mas o que eu tenho visto, quando as observações, os acompanhamentos que eu tive junto ao presidente, as manifestações, elas eram democráticas. Poderia ter um ponto ou outro isolado, como houve aquele na frente do STF, em que ele foi imediatamente, a própria justiça tomou as providências necessárias. Tá? Com relação à questão da privatização, eu não disse que empresa pública que ela é corrupta, não disse isso. Eu disse que a empresa pública muitas vezes ela deixa de ser eficiente, tá? E toda vez que você privatiza e aumenta a competitividade, essa empresa torna-se eficiente e que realmente diversas empresas públicas, não são todas que têm que ser privatizadas, mas somente aquelas que não são, que podem ser. Para isso existe um estudo. Nós já temos comprovação que diversas... Por favor, você me atrapalha meu raciocínio. Perdão, eu realmente sou dispersivo. Diversas empresas que foram privatizadas, eu dei o exemplo da questão da telefonia, como ela melhorou, e dei o exemplo dos Correios, no fundo dos Correios, que houve uma corrupção gigantesca. Eu dei um exemplo específico, tá? E nós temos outros exemplos de corrupção que ocorreram em empresas públicas, tá bom? Com relação ao deputado Camilo Capiberibe, dizer para o senhor o seguinte, que não existe tutela sobre o poder político por parte dos militares. O que existe é um acompanhamento e um cumprimento do previsto no artigo 142 da Constituição. Se está dentro da Constituição, não tem com o que se preocupar. E nós jogamos dentro do campo delimitado pelas 4 linhas da Constituição. Segunda coisa, eu não exaltei o golpe militar de 64. O golpe militar não disse que era uma exaltação. Aquilo ali é o seguinte, é um acontecimento histórico que tem que ser compreendido no contexto da época da Guerra Fria. O Brasil vivia esse contexto,
Tá? Não houve um golpe militar, houve um atendimento a um chamamento público, a um chamamento da população. Os senhores têm que estudar um pouco a história também, né? O movimento de 64, ele teve amplo apoio popular, amplo apoio da imprensa, lideranças políticas, da igreja, do segmento empresarial e tudo mais. Isso tudo que houve em 64, no período dos governos militares, né? Foi resolvido com a lei da anistia proposta pelos próprios militares. Então isso já foi resolvido, isso foi pacificado e não entendo a levantar-se novamente. Não é uma comemoração, é uma lembrança de um ato histórico. Aquilo é uma história, faz parte da história. Tá? A justiça já pacificou, né? Pode-se tanto, vamos dizer, celebrar, como os senhores têm o direito de criticar. Liberdade é a liberdade da nossa democracia. Né? As Forças Armadas sempre estiveram ao lado do que prevê a Constituição, eu já falei. Com relação à desmoralização das Forças Armadas, não vejo desmoralização nenhuma das Forças Armadas. Ao contrário, os senhores vejam a última, saiu pesquisa agora de um jornal, que eu não quero citar, exatamente mostrando que as Forças Armadas continuam com seu prestígio lá em cima. Qualquer excesso cometido por qualquer militar, ele é sancionado imediatamente. A justiça nossa, ela é bem mais rápida, tá? E bem mais pesada também. O presidente realmente deu uma diretriz, não só para mim, como para todos os comandantes. É cumprir o que está previsto na Constituição. Ponto. Só isso. Tá? Deixa eu ver. Com relação à questão da vacina também, que voltou à pauta, eu não vou entrar mais no mérito, porque qualquer assunto relativo à vacina é objeto de uma CPI do Senado. Então isso aí é um assunto para ser tratado, eu não vou antecipar. Mas, segundo a BBC, a CNN e outros meios, inclusive a própria imprensa, em números absolutos, o Brasil realmente é o 5º país. E o dado que eu tenho com relação a por 100 mil habitantes difere do senhor, mas eu não vou polemizar que esse é assunto da CPI. Muito obrigado. Algum comentário? Presidente, Deputado Henrique. Presidente, eu gostaria de pedir ao ministro Braga Neto que aborde a temática dos hospitais das Forças Armadas, que eu pedi a ele que aborde. O deputado Fontana, esse assunto foi tratado. Muito obrigado. Obrigado aos senhores pelas perguntas. Deputado Nicoletti, eu só posso dizer muito obrigado. Agradeço aos senhores, depois os comandantes vão responder aos questionamentos. O deputado Paulão, de lembrar ao senhor o seguinte: militares, eu volto a dizer novamente, não existe, que eu saiba legalmente, uma diferença entre militar e civil para ocupar qualquer tipo de cargo, em lugar nenhum. Tanto que nós temos aqui deputados foram militares. Se os senhores olharem os países do mundo, particularmente na Europa ou nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas que serviram às forças, que estão nos congressos, nos Estados Unidos eu acho que estão reclamando que hoje nós temos uma baixa porcentagem, está na ordem de 33%, 30 e poucos por cento dos parlamentares, algo em torno disso. Né? Então não existe essa diferença. E militares da ativa, em cargos no governo, que eu saiba foi o caso do Pazuello, que a legislação também apoia, ele é afastado da força e ele pode ficar prestando serviço por um período de, no máximo, 2 anos, e aí automaticamente ele passa para a reserva, mas os senhores militares da ativa, que eu me lembro aqui, né, não tem. E é um fato que sempre houve, quando se precisa de determinada expertise. Como eu disse anteriormente, o problema não é se a pessoa é militar ou civil, o problema é se a pessoa tem competência para exercer a função ou não tem competência para exercer a função. O orçamento no mundo, aí um questionamento interessante é que o senhor falou da questão da tecnologia, que o senhor trocaria a tecnologia e que o orçamento da defesa não está crescendo no mundo, eles estão aplicando em tecnologia. Eu apresentei, eu mostrei nas transparências que no mundo, de uma maneira geral, o investimento em defesa ele está crescendo da ordem de 2,8%. Né? E ao contrário do que o senhor poderia estar pensando, a tecnologia ela aumenta o custo. Né? O senhor pega um avião da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra do Vietnã e compare ele com a tecnologia que é aplicada hoje, ou um carro de combate, para não falar
Pega um carro de combate nosso, um Guarani com torre Remax, que é tudo computadorizado, inclusive nós temos problema de pessoal para servir, porque o nível de intelectual hoje tem que ser mais alto. Antigamente, quando eu estava no quartel, eu fui diretor de escola de alfabetização do Mobral, tinha um Mobral no quartel. Hoje em dia não existe mais isso. Então a tecnologia aumenta. O deputado Glauber Braga, eu vou começar discordando do senhor radicalmente no tocante da gestão da pandemia. A questão da gestão da pandemia, o lema do governo sempre foi salvar vidas, preservar empregos e empresas e priorizar os mais vulneráveis, com a preocupação exatamente dos invisíveis. E nunca se abandonou a questão da pandemia como um todo. Se tivesse sido uma catástrofe, nós não teríamos hoje o 5º país do mundo na questão da vacinação. Nós temos mais de 70 milhões de doses distribuídas e aplicado acima de 50 milhões de doses. Né? Isso não se faz de uma hora para outra. Como eu disse anteriormente, a aquisição de vacinas começou quando nós não tínhamos amparo legal. Se as casas não tivessem amparado com uma legislação a questão da vacina da Pfizer, quem comprasse, nós não tínhamos legalmente como adquirir naquele início. Aquilo foi mudando com o passar do tempo. Eu queria também deixar bem claro o seguinte, eu não falei em preocupação com a imagem, com a credibilidade das forças. Exatamente o contrário. Eu disse que as forças têm credibilidade. É o contrário. Diferente de outras entidades, as Forças Armadas têm credibilidade e essa credibilidade só aumenta com o trabalho que a população vê. Com relação à privatização, essa decisão do governo, é uma decisão de governo, não vou entrar no mérito, mas ela é feita exatamente para evitar aquele problema que houve nos Correios, para evitar a corrupção. E os senhores lembram quando nós comprávamos uma linha telefônica por uma fortuna, quando era tudo estatizado? Lógico que tem empresas de interesse de segurança nacional que não podem ser privatizadas, mas outras empresas são privatizadas exatamente para evitar a corrupção e aumentar a efetividade e eficácia dessas empresas. A questão aí, mais de uma pessoa fez a pergunta, com relação ao orçamento. O próprio general Paulo Sérgio falou comigo, ele me lembrou aqui, não falta recurso para instrução, operações e tudo mais. O recurso que vai faltar é exatamente o recurso que vai para o projeto. Esse é o problema. Se os senhores observassem a minha transparências que estão aí disponibilizadas, os senhores vão ver, isso não é uma questão de governo, é uma questão de conjuntura. Né? Pela conjuntura, a questão do teto de gasto, a questão das obrigatórias que aumentaram, o que o ministro Paulo Guedes fala o tempo inteiro, o piso veio subindo e o teto está parado. A questão do teto foi calculada em cima de inflação e outros índices, a inflação caiu, o teto parou e o piso vem apertando. Isso só vai se resolver com as reformas. Então, se os senhores observarem, aqui a notícia mostra, é só olhar o gráfico, eu não vou entrar em números aqui, é nítido que há uma queda do recurso da defesa. Mas isso aí vem sendo trabalhado, nós estamos trabalhando junto ao ministro Paulo Guedes e ao próprio presidente, diretamente com eles estão sensibilizados, né? E nós esperamos poder recompor isso, a questão do orçamentário. A questão da emenda, ela nos ajuda, mas o problema da emenda é que o deputado usa a emenda em determinado lugar que às vezes não está no nosso planejamento. A emenda para nós é muito importante, mas o mais importante é também nós termos um recurso para mantermos o nosso planejamento. Tá? Falta de instrução. General Monteiro, né, de Indobre. A questão da cibernética para nós é uma questão estratégica. Tá? Eu digo muito que a cibernética ela é algo que vai muito além da fronteira, muito além da visão, do alcance das nossas armas e tudo mais. É uma questão de segurança. Um ataque cibernético hoje em dia, ele pode parar todos os caixas automáticos. Nós estamos acompanhando isso. A questão é recurso. Nós temos um aliado muito forte no Senado, que é o senador Amin, Esperidião Amin, né?
que tem nos ajudado. Nós temos participamos agora de um exercício de cibernético. O que eu posso adiantar para o senhor é o seguinte: é prioridade da defesa. Tá? E agora, a cibernética, ela auxilia as outras agências, mas na cibernética da defesa, ela é voltada para a defesa. Lógico que ela também está colaborando para fora. Com relação ao critério das obras, eu vou deixar para o general Paulo Sérgio responder. Deputado Cláudio Cajado, o assunto era esse do recurso. Eu não sei se eu respondi ao senhor, mas a única ferramenta que nós temos para contrabalançar quando nós não atingimos o recurso que nós queremos, é alongar ou reduzir os projetos, que é o que nós temos feito, o que não diminui a nossa operacionalidade. Tá? Agora, ele não diminui, ele prejudica, né? Mas não diminui a nossa operacionalidade. Eu não sei se eu respondi todos. Muito bem. O comandante do Exército vai falar. Deputado Aécio. Deputado Paulão, Vossa Excelência. Paulão. Veja bem, o general Braga, ele cometeu um equívoco. Eu não fiz a pergunta, general, relativo à paridade entre civil e militar. Essa pergunta foi feita por outra pessoa. A pergunta que eu fiz ao senhor